3:01 desta segunda-feira de carnaval animadíssimo. Nosso destaque também internacional, as eleições presidenciais na Venezuela, nas quais o presidente Nicolás Maduro disputará aí a reeleição. Essas eleições serão celebradas em 22 de abril, de forma antecipada, conforme anunciou hoje o Conselho Nacional Eleitoral. A eleição presidencial venezuelana estava inicialmente marcada, para o final de 2018, mas em 23 de janeiro a Assembleia Nacional Constituinte anunciou que ela seria antecipada para o primeiro semestre. Não é novidade que a Venezuela vive, uma intensa crise econômica e, para fugir da fome, da severa escassez de remédios, de alimentos, enfim, da instabilidade política e de uma inflação galopante de 700% no país, muitos venezuelanos buscam refúgio em outros países, como o Brasil. Só na cidade de Boa Vista, para a gente ter uma ideia, já são 40 mil venezuelanos, 10% da população da capital do estado. O governo local já decretou situação de emergência no estado. 3 abrigos que são mantidos por parcerias com igrejas e ONGs na capital, mas eles não dão conta do número alto de imigrantes venezuelanos, esses imigrantes que continuam chegando. O Madu, começo com você. No mês passado, os deputados federais do estado sugeriram a construção de um campo de refugiados, de um hospital de campanha em Roraima. Qual a sua análise desse caso e dessa situação que a Venezuela vive e que atinge, claro, o Brasil? Acabei de falar que 10% da população de Boa Vista já de venezuelanos, né? Não fosse o chapéu que o Brasil levou do governo do Hugo Chávez, na construção lá da refinaria lá em Pernambuco e outros empréstimos aí, compras de títulos do governo venezuelano pela Postales, o Fundo de Pensão dos Correios, a situação dramática que vive o povo venezuelano por força dessa ditadura bolivariana, em que o Brasil dos lulistas, dos petistas, é comparsa, nos obriga, nos constrange essa situação de você ter que acolher milhares de refugiados. São refugiados, esses sim são perseguidos políticos, ao contrário do Lula, que é um bandido comum, criminoso comum. Esses são refugiados políticos, não conseguem mais viver no seu país, e o Brasil, que não é... O Brasil é um país que também tem suas dificuldades, o estado de Roraima também não é um dos mais pujantes, enfim. É difícil você acolher essas pessoas todas. Eu acho que deveria se fazer algum programa, pelo menos que se organize de alguma forma, eu não sei. É muito complicado. O que eu faço votos, o que eu espero é que a Venezuela se reencontre. O que a gente não aguenta mais é ver as matanças, as chacinas, o clima de guerra civil que o governo do Maduro implantou, essa herança maldita do Hugo Chávez, desse governo Maduro, e a gente vê, é incrível, A Venezuela é um país que flutua em cima do petróleo da melhor qualidade, vivendo essa situação de inflação incontrolável, de falta de alimentos, falta de medicamentos. E o Brasil, aquela história, cobertor curto, o que a gente pode fazer, Andreasa? O que você acha? É isso. Vocês vejam que já falamos muito aqui sobre isso, temos feito uma boa cobertura desse assunto. A Venezuela, pode-se dizer, encontra-se em guerra civil e tem uma Assembleia Constituinte ilegítima. Também tratamos do modo como essa Assembleia foi constituída, empurrando aquela original, verdadeira, já eleita de maneira fraudulenta, para baixo dos tapetes. Tudo porque a Assembleia verdadeira, a legítima, havia sido tomada pela oposição. Então, essa data de 22 de abril não quer dizer nada. A chance de que essa eleição não ocorra, que essa data seja mais uma vez mudada, a eleição era para ter sido em 2016, minha gente. Nós estamos em 2018 com uma data projetada improvável. E quais são as condições democráticas, minimamente democráticas, para que a Venezuela possa promover uma eleição nacional com o mais mínimo nível de credibilidade? Nenhuma. Não há condições. O resultado não será crível. Ou alguém tem dúvida da reeleição do Nicolás Maduro com 98% dos votos ou coisa assim? É como acontecia em Cuba. Andreasa.
A Venezuela está em franco processo de cubanização. Ô Madu, 10 segundinhos para você que já estamos na reta final aqui. Ainda tem... Só para corroborar o Andreas e lembrar, e o Brasil, né, que tinha um protagonismo e na sua diplomacia, até por ser o maior país da América Latina, pelo nosso tamanho da nossa economia, o Brasil dava as linhas, né, para a conduta diplomática. A nossa diplomacia foi destruída, arrebentada. Uma coisa que funcionava no Brasil, que era eficiente, eficaz, a nossa diplomacia hoje nada faz para pacificar, para fazer uma pressão política no sentido de pacificar a Venezuela.